Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo Vinci Offices, que é o fundo de investimento imobiliário Vino11. A gente vai ver aqui qual foi a performance dele, além daquela análise que a gente tem feito dos fundos, a análise financeira. A gente tem acompanhado os informes mensais e algumas vezes os informes trimestrais. Então fique conosco para você saber informações importantíssimas aí do Vino 11, se você é cotista ou se você está estudando. Tá? E se você gosta então desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí, ative as notificações e deixa o seu like. Tudo isso é muito importante para a gente e é tudo de graça para você. Então, não custa nada, deixe seu like aí, se inscreva no canal. E também eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram para você conversar com outros investidores, tirar alguma dúvida lá, alguém sempre está te ajudando lá, caso você faça alguma pergunta, tá? E também a gente tem a nossa área de membros também. Conheça a nossa área de membros e ajude também o canal com um pequeno valor. E você também tem vantagens, claro. Vamos lá então, Vino 11. Vino 11 agosto. Então vamos ver aqui quais foram os destaques. Antes vamos ver aqui as informações gerais para quem está aí iniciando no mercado de renda variável, né? E conhecendo os FIIs. Esse FII aqui é um FII de tijolo, tá? FII de tijolo, atualmente é na base 10. A gente verifica que o valor patrimonial dele 10,86. Aqui no dia 31 o valor de mercado ainda estava 9,15, mas eu vi aqui há pouco, hoje dia 27 de setembro, o mercado ainda não iniciou, ainda está bem cedo aqui, né? Mas ontem fechou aí a R$ 8, na verdade, né? R$ 8,20 e poucos centavos aí. Então baixou bastante, tá? O fundo está mais abaixo ainda do valor do que o valor patrimonial. É claro, a gente nunca fala aqui, né, que o fundo está barato, né? A gente não sabe, o fundo está, o preço de mercado é o que o preço estão disposto a pagar, mas ele está bem abaixo do valor patrimonial. Atualmente o fundo tem 132.900 cotistas, eu não sou um desses cotistas, fui lá em 2021, mas pelo preço que está atualmente, estou estudando aí, o fundo está bem alavancado, você vai ver. Então tem que estudar bastante aí para poder ver as possibilidades do fundo, se está saudável financeiramente, você vai saber com a gente hoje aqui nesse vídeo. Bom, quem gere é a Vinci, Real Estate, né? Administrador é BRL Trust e o início do fundo foi lá em novembro de 2019. O fundo era um fundo na base 50, 60, não sei muito dizer qual era a base real, mas o fundo começou ali em torno de R$ 60 o valor patrimonial lá em 11 de novembro de 2019. VINO11 é o Código de Negociação na Bolsa de Valores. Ele é um fundo de renda de gestão ativa e do segmento de lajes corporativas e é para investidores em geral. É um fundo que tem um valor de mercado abaixo dos 1 bilhão, né? 1 bilhão de reais, então está pagando aí 1,10% ao ano de taxas de administração e gestão. E também prevê uma taxa de performance aqui de 20% do que excedeu o benchmark do fundo, que é IPCA mais 6%. Aqui a gente verifica os destaques, então teve uma nova locação, a gente vai ver mais para baixo lá no Brooklyn Business Square, pequena, né? Mas representa muito no empreendimento, tá? E teve o split de cotas também em agosto, né? Então teve aí o desdobramento de 5 para 1, de 1 para 5, né? De uma cota para 5. É o desdobramento aí lá no dia 7 de agosto. E nesse período aí de agosto, né, depois do split de cotas, provavelmente a base aumentou em 9.000 cotistas, tá? Então, é uma das principais objetivos do fundo é exatamente isso, dar mais liquidez, né? Então, mas a gente tem que ter cuidado com esses fundos na base 10, porque nem sempre o valor baixo representa que o fundo tá com preço bom, tá? A gente tem que sempre observar direitinho o preço. Aqui é a posição do acompanhamento que o fundo faz em relação ao cenário macroeconômico. Então, baixe o relatório e faça essa leitura, tá? A gente vai pular isso aqui e vai direto para as informações do fundo. Movimentações, então, dia 6 de setembro, fundo assinou um novo contrato, como destacado lá em cima, 647 metros quadrados no edifício Brooklyn Business Square, a Mission Brasil, acho que é assim que fala, né? Plataforma digital outsource, que terá aí, então 60 meses de contrato, um mês de carência apenas, porque já estava tudo pronto para o inquilino entrar, né? E tem um incremento aí de 12% na ocupação do
edifício Brooklyn, tá? Então não é no portfólio do fundo. E é 77% incremento na taxa de ocupação do portfólio da Vina. Então tem esse percentual aqui de ocupação e no imóvel, né, teve um incremento de 12% na ocupação somente do empreendimento. E o que a gente verifica aqui também é que vai ter uma desocupação, né? Então, tem uma desocupação aí, está em aviso prévio, né? A Casa de Saúde São José, tem uma rescisão parcial e uma área de 0,56% do portfólio. Mesmo assim, o saldo ainda é positivo, né? Depois da desocupação da Casa de Saúde São José e essa rescisão parcial, o saldo ainda da ocupação ainda é positiva no portfólio. A gente verifica que mais para baixo é o histórico de taxa de ocupação e absorção líquida, né? Depois você pode aí, então fazer aí uma leitura desse gráfico aqui, né? Dos últimos, desde o início do fundo, né? Então, histórico de ocupação, o fundo sempre teve acima dos 90%, como a gente verifica aqui, né? Atualmente está em 95,1%, é um fundo que sempre teve acima da média de taxa de ocupação em relação ao mercado, tá? E os preços de aluguéis sempre teve abaixo também do mercado. Então, pode ser que isso contribua para que o fundo sempre mantenha ali uma ocupação elevada em relação ao mercado, né? Isso aí provavelmente é um dos motivos. Aqui fala do split de cotas, então teve aqui o objetivo, né, dar mais liquidez no mercado secundário, mas como eu falei, tem que ter cuidado com essas cotas aí na base 10, tá? Porque pode refletir um fundo bem caro se você comparar lá com um fundo na base 100, tá? Então sempre compare com os pares lá da base 100 para ver se realmente o fundo está num preço interessante para entrada, tá? Esse negócio de fundo de troco aí, né, dependendo da quantidade que você adquire, não é bem um troco, né? Pode ser um prejuízo aí no futuro. Bom, aqui ele fala sobre a performance e o resultado do fundo. Então, o fundo teve 9,1 milhões em resultado de imóveis, né? Praticamente que aluguel é quase tudo, né? Resultado financeiro negativo em 3,2 milhões, né? A maioria aqui é despesa financeira. 3,5 milhões, receita financeira normalmente é aquelas aplicações de caixa, né? Rendimento de caixa. Taxa de ocupação, taxa de administração, 749 mil reais, a maioria que é taxa de gestão, paga Vinci, né? 636 mil. E o resultado, então, 4,8 milhões de reais. O fundo distribuiu 4,9, quase 5 milhões, né? Usando um pouquinho aí do resultado acumulado. E o que a gente verifica aqui no acumulado, que o fundo, né, distribuindo ali os mesmos 6 centavos, né? Não tem aqui o valor aberto por valor mesmo, né? Em real, só tem real por cota. O que a gente verifica é que os resultados distribuídos estão em linha com os resultados auferidos, tá? E nesse mês o fundo usou aí 97 mil reais do resultado acumulado, que está bem alto aí, né? 4,3 milhões de reais, quase praticamente um mês de distribuição. O fundo ainda tem de resultado acumulado não distribuído. E o que a gente verifica é que ele baixou, né? Inclusive arredondou para 6 centavos aqui a distribuição de agosto. É a primeira distribuição na base 10, né? Então o fundo aqui distribuiu 6 centavos por cota, arredondado, né? O que a gente verifica aqui que no resultado praticamente é igual, né, muito próximo ao resultado distribuído, né, o resultado gerado ao resultado distribuído. E aqui a estimativa de rendimento do fundo está aí entre 5,8 e 6,6 centavos, é melhor dizer assim dessa forma, né? Quem tem uma cota aí acaba, se pegar esses milésimos de reais, acaba que não vai receber tudo, né? Praticamente, né? Então, isso aí é meio que prejudicial aí a quem tem cotas que não são arredondadas, né? De 10 em 10, vamos dizer assim, né? Bom, o que a gente verifica aqui dentro do informe mensal, vamos ver como é que está a saúde financeira do fundo então. Dentro do informe mensal, a gente verifica um fundo de quase 1,5 bilhões em ativos, tá? Mas tem uma alavancagem bem alta. Então, 1,4 bi, mas o patrimônio líquido é de 900 milhões de reais, né? E tem uma alavancagem bem alta. O valor patrimonial da cota é 10,85, né?
E o que a gente verifica aqui dentro do caixa do fundo, o fundo tem até um caixa bem elevado, 31 milhões, mas a gente lembra que o fundo pegou aí valores emprestados, né, para compor caixa, né, meses atrás aí, alguns meses. E isso aqui pode ser fruto desse valor também auferido aí através de CRIs, tá? Então, não significa que o fundo está com resultados aí que tem contribuído. O que a gente verifica aqui que tem valores a receber de 28 milhões de reais, pode ser um resultado de alguma venda de imóvel, né? Ou, mas aqui diz aqui é que a maioria é outros valores a receber, né? Então, só dá para saber lá pelas demonstrações, quando sair a demonstração então aí mais recente do fundo, a gente vai procurar saber que valor é esse aqui que o fundo tem a receber de 28,2 milhões, que um valor mais alto aqui é o de 20 milhões, né? O restante são valores de aluguéis, pode ser aluguel de competência de agosto, que vai ser recebido em setembro, né? 8,2 milhões. Mas a gente tem que saber aqui desses 20 milhões quais são esses valores a receber. E aqui é o passivo que o fundo tem hoje. Ó. Esse aqui é o principal problema, que problema entre aspas, né? Caso um risco, não vamos dizer assim, que o fundo tem hoje, 462 milhões de reais em securitização de recebíveis e outras obrigações que o fundo tem em pagamentos de imóveis aqui em torno de 54 milhões e meio. Então o fundo está bem alavancado, bem endividado, tem que manter a ocupação alta, continuar, né, com a ocupação alta aí para poder não ter surpresas. Bom, vamos continuar então aqui. A gente viu aqui a estimativa, né? Aqui a gente vê a rentabilidade do fundo, foi negativa no mês de agosto, 1,6% de rentabilidade negativa, a variação do valor da cota, estava 9,30 início de agosto e ficou em 9,15 no final de agosto. E essa rentabilidade vai ter uma queda imensa, né, se continuar com o valor atual de mercado aí 8,20, né? Se não cair mais, então vai ser uma queda de mais de 10% em relação ao início de setembro. E dentro da rentabilidade então total foi negativo em 0,9 porque o fundo distribuiu 0,6% em rendimentos e o IFIX nesse período foi de 0,5% positivo. Então, o fundo aí andou no sentido contrário do IFIX no mês de agosto. Aqui a gente verifica o volume de negociação do fundo, então 3% foi o giro de cotas. O volume total negociado, a média diária foi de 874 mil reais de volume médio diário negociado. E ele teve aí 83% de presença nos pregões. Ó. Então teve momentos aí que o fundo não estava sendo negociado, provavelmente naquele intervalo ali do split de cotas, né? E o número de investidores então estilingou, vamos dizer assim, né? Olha só como é que ele aumentou aqui 9 mil cotistas aí de julho para no mês de agosto, né? Em relação ao comparativo de julho. E mais o volume negociado permaneceu mesmo de julho, né? Então não teve aí tanto acréscimo aí de volume de negociação ou volume médio diário no mercado secundário. Essa é a carteira do fundo que a gente já praticamente viu lá no informe mensal. O informe mensal é atualizado do último dia 15 de setembro, tá? Então o fundo está com 899 milhões em patrimônio, tem obrigações aqui bem elevadas, né, no longo prazo, inclusive, né? Então são obrigações aí de longo prazo. Principal obrigação que o fundo tem, que é 70% da dívida do fundo, ela só vence lá em janeiro de 37. E ela é indexada IPCA, mas quase 7% aí de prêmio de risco. Tá? O restante são dívidas menores que vence também mais cedo. Né? Tem uma aqui que já vence em agosto de 25, representa 12% da dívida do fundo. E esse aqui é o cronograma de pagamento das obrigações. Né? Então, esse ano aí tem esse saldo ainda para pagar, de em torno de 27, 28 milhões. E o que a gente verifica aqui são saldos bem elevados para pagamento pelo menos até 2036. O fundo aí vai estar com essa alavancagem, com essa dívida, essa despesa financeira bem alta aí nos seus resultados. Aqui são os indicadores operacionais. Então aqui a gente vê o aluguel médio dos contratos típicos, que né, não é a maioria do fundo, tá? Porque tem um contrato só com a Globo, que é um contrato atípico. Mas a maioria dos contratos feitos de lajes corporativas, né, dentro dos contratos aí dos imóveis de lajes corporativas, são contratos típicos, então é o que o mercado compara. O fundo ele tem aí em média
R$ 97,70 por metro quadrado, reais por metro quadrado, né? Nos contratos atípicos com aluguel médio, mas o mercado é R$ 120,90. Então, como eu disse, o fundo historicamente tem um valor do aluguel a mercado menor, né? E isso contribui também para a taxa de ocupação. Ó. Taxa de ocupação do fundo sempre, que eu acompanho o fundo aqui já há muito tempo, sempre esteve acima da taxa de ocupação média no mercado, tá? O fundo sempre teve uma taxa de ocupação aí muito boa e sempre acima do valor de mercado. E a inadimplência, praticamente eu nunca vi inadimplência no Vino, né? Então também é um ponto positivo, né? Apesar da alta alavancagem, o fundo eu nunca vi inadimplência aqui no fundo, né? Algum percentual de inadimplência desde que eu acompanho o fundo desde 2020. Então praticamente desde o início do fundo. Aqui são os portfólios, né? Esses que estão tracejados aqui são os contratos atípicos, né? Então tem um percentual bem elevado de contrato atípico, a gente verifica aqui. São 70% de contratos atípicos e apenas 30% de contratos típicos, a maioria é comunicação e mídia, 31% no Rio de Janeiro e 69% em São Paulo. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar os prazos médios de vencimento dos contratos, né? Então, o prazo médio hoje, que é o VALT, está em 7,9 anos, né? A maioria vence só a partir de 2027. Aqui tem as revisionais, a maioria também acontece em 2028, né? E o mês de renovação tem o maior aqui é do imóvel da Globo, né? O contrato da Globo, atípico, né? 65% aqui é reajustado pelo IPCA, mas tem aí 12% agora em outubro e mais 2% em novembro são os próximos reajustes pelo IGPM, né? Pela corzinha aqui a gente verifica um azul mais claro é o IGPM, como a gente verifica aqui. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar também a idade dos ativos, né? A maioria são imóveis acima de 5 anos. E mais para baixo a gente verifica a localidade. Então são 2 na zona sul do Rio de Janeiro, um no Leblon, outro no Humaitá. E o restante, né, todos em São Paulo, né, todos em São Paulo, onde o fundo tem ali algumas participações parciais, né? Então tem aqui, ó, esse aqui 66% é do Vino, então praticamente aí 2/3, né? 2/3 aqui do Vino também. Esse aqui é 100% do Vino, 100% do Vino, 38,26% de participação do Vino e 100% de participação do Vino nesse outro aqui, esse aqui 85,7% e nesse da Globo aqui 100% de participação. Bom, então é isso aí, né? Relatório gerencial do Vino 11. Então, o Vino, apesar da alavancagem bem alta, né? Ele está com um caixa mais elevado, mas a gente lembra, né? Se você pegar os relatórios anteriores, ele pegou, inclusive, valor de CRI, né? Um valor aí de um saldo que ele tinha, ou de um limite que ele tinha em algum CRI, e ele pegou o valor desse CRI para compor caixa, tá? Não falou qual é a estratégia, então a gente não sabe qual é a estratégia dessa composição de caixa, mas o fundo está com caixa elevado basicamente por conta disso. Quando sair as demonstrações aí do fundo, a gente vai verificar aqueles valores a receber que estão lá, que estão bem elevados também, se a gente comparar com os resultados e com as receitas que o fundo ofere, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fala com a gente aí se você está investindo no fundo, se você está acompanhando, estudando ou está aproveitando aí a queda atual no mercado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.